que a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível a mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Eu creio, Deus. Toda tempestade veio pra avisar que a bonança é possível. Deus não desejou seu fim. Hoje Deus está falando: filho, você pode tudo em mim. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle, que a vitória vem. Vai tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível a mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Ele é fiel pra realizar tudo que um dia te prometeu. Sua descendência é de Abraão. Você é um escolhido de Deus. Se em meio a um vale estás e não tens ouvido a voz do Senhor, se levante que a palavra de vitória chegou. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus o controle, que a vitória vem. Vai ficar tudo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível a mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível a mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Não pare de adorar a sua música. Eu matei um urso, matei um leão. Ninguém estava vendo, mas Deus me testando. Oh my God. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Play the best songs. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Sorry, ok. Tá chorando porque se você tem um Deus. Aqui toca o seu sucesso. Aqui música não para. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Atenção para o top de 3 segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. Ouça agora, programa A Última Colheita. Apresentação, Pastor Tiago Bittencourt Lopes. Não acreditarão no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Louvores, meditação, reflexões e a poderosa palavra de Deus. Oração forte por cura e libertação. Agora na sua web rádio, a voz dos profetas da última hora. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não
Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e tua família, nesta manhã abençoada. Estamos contentes, alegres, está chegando na tua casa aí o teu programa, meu programa, A Última Colheita, mais um dia do estudo abençoado, os 4 evangelhos, irmão, e hoje estamos no evangelho de Marcos, evangelho segundo Marcos escreveu. Vai ser forte, vai ser tremendo, vai ser lindo. Eu tenho certeza que tem aprendido muito, irmão. Nós ensinamos sobre o Salmo 91, depois sobre as cartas de Apocalipse, e agora estamos sobre os 4 evangelhos. Temos estudado, temos buscado, amém, um resumo disso tudo. Mas para a glória de Deus, Deus tem falado muito, muito, muito mesmo, ensinado muito nós. Eu estou muito contente de estar aqui com você. E você está aqui conosco. Deus abençoe a Ana, que já está conosco. Vai compartilhando aí, Ana. Deus abençoe Cantinho do Sul. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe de verdade. Muita gente entrando conosco aí. Vamos compartilhando, irmão. Vamos compartilhando. Tem muitas redes sociais agora neste momento. E essa rádio tem sido um marco. Essa rádio tem marcado a nossa vida. Juliana Silva tem marcado a nossa história. Deus tem feito coisas grandes, muitas pessoas sendo impactadas, aceitando Jesus, curas para todo lado, milagre para todo lado. Todo dia temos pessoas entrando e falando: pastor, recebi este milagre, pastor, esse milagre, recebi isso, recebi aquilo. Todo dia tem milagre, irmão. Marido voltando para casa, criança que estava na UTI, morta, bem dizer, ressuscitando, uma mulher grávida que estava com problema com dengue, risco de perder a criança, Deus curou. Milagres todos os dias estão sendo contados nessa rádio, e nós estamos muito contentes, muito felizes. A paz do Senhor, meu amigo pastor Carlos, está aqui conosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Tiago e todos os irmãos sintonizados à frequência da Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora, agora 10h17 da manhã. Nós começamos um pouquinho atrasado, você pode ver que tem novidade aí. A live do pastor Tiago tem uma moldura da rádio para ficar mais bonito, mais apresentável a live, né? A gente estava trabalhando nisso aí, pastor Tiago chegou aqui que ele estava na missão, né, pastor? Muitas almas para Jesus na missão também. E aí ele chegou um pouquinho meio em cima aqui, mas nós conseguimos aí. Estamos entrando, mas depois a gente compensa no final. Hoje é dia 23 de abril, meus queridos, de 2025. Programação ao vivo, diretamente aqui do estúdio, né? A Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora. Pastor, e como o pastor dizia, muitos milagres, pastor. Pessoas que eram drag queens aceitando Jesus. Ex-garota de programa aceitou Jesus, já batizou domingo. Ontem foi mais um, né? Ontem foi mais um para Jesus. Ontem foi nosso irmão Marcos Ezenga, lá do estado de Pernambuco, que aceitou Jesus aqui através da rádio. Deus tem falado bastante, né? Deus tem falado bastante, revelações profundas aqui neste estúdio. O senhor vê, tem pessoas que acompanham que não conseguem ficar dentro do ambiente, porque o ambiente está parecendo uma caverna mesmo aqui, e o fogo do Espírito Santo está ardendo e queimando aqui. Glória a Deus. Tem pessoas que chegam aqui e não conseguem ficar no estúdio conosco. Aqui é só para os profetas mesmo, a caverna dos profetas. Aqui é batalha, irmão. Você entra aqui, estiver meio desconcertado, passa mal e vai embora. Aqui é algo forte dentro desse lugar, que é o poder de Deus se manifesta aqui. É coisa extraordinária a presença de Deus neste lugar. Está sendo tão forte que lá no nosso estado do Rio de Janeiro, nosso irmão Luiz pediu oração pelo Sérgio, que havia tido uma descarga de 2.000 volts. Oi, Jesus. E aqui foi entregue que ele tinha voltado para Jesus fazia uma semana. Jesus falou que tinha recolhido lá vivo o Sérgio, porque para não perder a alma dele. Ontem ele foi sepultado e foi enterrado à tarde, entendeu? Deus, quando fala, ele cumpre, né? Tudo para honra e glória do Senhor, né? E eles entenderam, eles pediram oração, pastor, inclusive vamos orar, né? Pela esposa e 2 filhas desse rapaz. Amém. Que infelizmente faleceu. Amém. Deus abençoe Cristiana, Deus abençoe também. Aqui tem mais uma irmã aqui que entrou conosco aqui, que perdi o nome dela aqui, mas Deus abençoe cada irmão que está entrando. Já estamos com quase 80 pessoas já conosco, amém? Só aqui nas redes sociais que eu estou vendo, fora a rádio, amém? É muita gente. Culto maravilhoso ontem, é verdade. Ontem eu estava vendo lá de Guaraçu aqui, e foi impactante o culto aqui mesmo, foi tremendo. Foi 7 almas para Jesus, jovens chorando, irmão, e prantos aceitando Jesus. Teve um que chorou tanto que molhou até a minha meia, porque eu tinha tirado o sapato que eu estava fazendo, uma ilustração do filho pródigo. E foi tão forte, pastor, que molhou até minhas meias de tanto chorar.
você abraçando, chorando, pessoa de idade, pessoa no lesbianismo, irmão. Teve 2 lésbicas que aceitou Jesus ontem, pastor. Deus está fazendo uma obra no meio do homossexualismo, do lesbianismo. Juliana, Deus abençoe a tua vida. Deus está fazendo uma obra extraordinária, missionária Maria Ângela, no meio do homossexualismo e do lesbianismo. Porque Deus ama a pessoa, Deus não ama o pecado. É diferente, tem pessoas que ficam brabo, mas não é, irmão. Nós não pregamos contra a pessoa em si, nós pregamos contra o pecado da pessoa. O pecado da pessoa que Deus abomina. Deus ama a pessoa, Deus te ama. Só que nós falamos contra o pecado e você entra na frente do pecado para defender o teu pecado, então dá problema. Então sai da frente do pecado, deixa o pecado, se aí tu tem paz. O pecado que te traz angústia, o pecado que te traz nervoso, o pecado que te traz depressão, o pecado que te traz opressão, o pecado que te traz luta dentro da casa, luta na família, luta dentro de você, luta com você, é o pecado. Tirou o pecado, tu tem paz. Entendeu? Leninha, Deus abençoe a tua vida. Aqui também um abraço. Teve um Degupim também, um pregou pro outro, e o outro também veio para Jesus, aceitou Jesus como Salvador de sua alma. Pastor, Deus tem operado grandes maravilhas esses mais testemunho dias. Aqui, pastor, mais Glória. Testemunho aqui. Mais testemunho. Noemi Alves, Pai do Senhor, profeta, paz, testifico a sua fé, onde você falou que viu Deus curar uma dor no pé da minha barriga. Faz um tempo que eu sentia dor no pé da minha barriga e estava orando para Deus, pedindo a cura. Que Deus abençoe vocês, profeta. Glória a Deus. Deus curou a irmã Noemi, dor no pé da barriga, ontem na revelação que nós estava terminando a live. Deus revelou e Deus já curou. Mais testemunho para a glória de Deus. Adriel, Deus abençoe a tua vida. Está indo bastante gente no Kauai aqui, pastor. Deus te abençoe, a paz seja contigo, meu filho. Deus abençoe. Vamos compartilhando tanto milagre aí, ó. Nós me fazendo milagre para todo lado, irmão. Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso. Nós estamos vendo milagre todo dia. Ontem foi milagre de salvação de alma, foi milagre de cura. Na rádio foi milagre de salvação, milagre de cura. Nas ruas, milagre. Hoje mais uma alma, pastor. Eu estava vindo para cá, pegou fogo num carro. E o carro pegou fogo e o povo apagando o carro, jogando Coca-Cola, jogando água, apagando o carro. E uma mulher parou com uma bis, com uma filha e olhando aquele carro pegando fogo. E eu falei assim pra ela, tu tá vendo esse carro pegando fogo? Ela falou pra mim, tô vendo. Eu falei pra ela, carro é lata, dinheiro é papel e casa é pedra, mas a tua alma é eterna. E comecei a pregar para ela. Comecei a falar para ela lá. E como é que tá? Tu conhece a palavra de Deus? Tu já aceitou Jesus uma vez? Eu aceito Jesus todo dia. Falei, não, aceitar Jesus é diferente. Jesus é como o vento. Tu não vê ele, mas tu pode sentir ele entrando dentro do teu coração. Tu quer aceitar Jesus? Ela falou, eu quero. Ela fechou os olhos, aceitou Jesus no meio da rua, em cima de uma bis. Glória a Deus. Jesus ainda faz milagre no meio das ruas. Aonde tu passar, você é um instrumento do Senhor. É só você querer isso. É só você querer isso. Deus sempre está com uma caneta na mão querendo alistar pessoas para o exército dele. É só você querer. É só você falar, eis-me aqui. Jesus fala, então já está no meu exército. Eu vou te enviar às nações com uma flecha polida para acertar o alvo. Jesus está esperando pessoas para alistar nesse exército. Você quer se alistar nesse exército? Fala para Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa na terra, eu preciso ser útil. Porque quando tu trabalha para você. Mas quando tu trabalha no área espiritual, tu trabalha para Cristo. Vamos nesse momento de oração. Vamos nesse momento de clamor. Depois da vinheta, voltemos com um louvor e depois já o estudo. Porque esse estudo de Marcos varia um par de dias, irmão. Mas vou tentar resumir num dia só hoje, tá bom? Maria Ângela, vai compartilhando, Maria Ângela. Deus te abençoe, Maria Ângela, sempre conosco. Muita gente conosco. Vamos lá de oração. É momento de oração. Feche teus olhos neste momento. Baixa a tua cabeça. Sem oração não tem poder, sem oração não tem agradecimento, sem oração não há transformação, não há libertação, não há direção e não há visão. Só quem ora tem direção, tem visão, agradece. Só quem ora tem comunhão, tem ação. Sem oração tu não pode fazer nada. Então fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, mais uma vez, eu
peço permissão, Pai, para entrar no Santo dos Santos pela porta da frente. Eu preciso muito bater, Senhor, e entrar no Teu coração hoje. Eu quero saber como está o Teu coração nesse dia, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor passa no coração, às vezes, Senhor, para a humanidade é muito forte. O Senhor ama demais. Quem ama demais, às vezes, sofre muito. Senhor, o Senhor tem visto como está o mundo. Como o mundo está te abandonando, Pai. E como tem pessoas chegando até o Senhor. Há uma guerra muito forte no mundo espiritual entre os anjos do Senhor e os demônios por almas. Mas eu creio que nessa guerra nós sempre vamos vencer, Pai. Porque o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus poderoso. E eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, do fundo da minha alma. Eu te agradeço, Pai, por ter ganhado tantas almas para o Teu reino até aqui. Tantas vidas ter se rendido ao Senhor, Pai. Eu não sou nada, eu não consigo nada sem o Senhor. Ontem eu estava falando isso para Ti. Se o Senhor sai de mim, eu estou perdido, Pai. Completamente perdido, porque eu sou totalmente, exclusivamente, completamente dependente de Ti. Tu sabes disso. Tu sabes disso. Eu não consigo nada sem o Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está fazendo coisas grandes. Eu te agradeço, Pai, pelo culto na rua que nós pregamos, depois o culto na casa da Irene, do Igor, da família que nós fizemos. Foi 7 almas para o Teu reino, foi pessoas saindo do bar, vindo para o culto, o dono do bar fechando o bar, trazendo até as cadeiras para o bar para receber a pregação da palavra. Foi tremendo, foi lindo, foi maravilhoso o que o Senhor fez. Depois terminamos o dia no monte, no monte foi tremendo à noite. Depois dormimos, Pai, acordamos, andamos, respiramos, vimos, enxergamos, tomamos banho, escovamos os dentes, temos pasta de dente, tudo isso eu te agradeço por tudo isso. Eu te agradeço, Senhor, por ter tudo, Pai. Não me falta nada. Obrigado, 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 obrigado por esta rádio. Obrigado, Espírito Santo, por poder estar aqui e fazer parte de um avivamento que está começando. Um avivamento que está começando. Obrigado por cada vida que se entrou neste lugar. Tira as angústias do peito, Pai, de pessoas aqui. Tira depressão, opressão, pessoas que estão dependentes de remédio, pessoas que estão passando uma luta hoje, uma dor no corpo, o corpo está doendo tudo, Pai. Repreende essa dor, Papai querido. Em nome de Jesus nós repreendemos e cremos na cura. Obrigado pelos milagres que o Senhor já fez. Tira toda a falta de atenção psicológica, mental e espiritual do Teu povo. Que Teu povo possa ouvir, entender, compreender, viver e praticar esta palavra. Em nome de Jesus eu profetizo, cai por terra o inimigo do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Me usa como alto-falante em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia, vamos de adoração, Karen. Pastor Diago, ora pelo meu filho e por mim, estamos muito gripados. Tá com dor no corpo também, não tá, Karen? Na hora da oração, Deus mostrou dor no corpo. Eu vou orar e Deus vai curar e vai tocar nos pulmões da tua criança e a tua criança será curada para a glória de Deus. Vamos de louvor, vamos de adoração neste momento. Logo depois já voltamos com o estudo, hein? Vai ser rápido, hein? Eu peço que tu vai compartilhando aí, porque tu vai aprender coisas extraordinárias que tu nunca aprendeu. Eu tenho certeza que tu vai ficar abismado do conhecimento que o Espírito Santo vai passar para nós aqui. Deus é fiel. Tô com muita dor no corpo, olha aí, ó. Deus tá na hora da revelação, Deus tá me revelando de olho fechado, pastor, que a Karen está com muita dor no corpo. Deus é fiel, tá escurada já, cara. Receba essa cura da parte do Senhor. Tá escurada. Amém? Pode testemunhar. Vamos de louvor, vamos de adoração e logo já voltamos com o estudo. Vai compartilhando aí. Adore Jesus conosco. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para.
o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, te buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar com Glória a Deus. É a presença do Senhor. Quantas pessoas que não choram mais, hein? Na presença do Senhor. Quantas pessoas que não derramam mais a sua alma na presença de Deus. Lívia, Deus Souza, Deus abençoe. Eu vou falar algo para você. Se tu não se derramar na presença de Deus, mais a tua alma, o teu coração na presença de Deus, você às vezes vai se derramar em sofrimento, Louvores, notícias em angústia e cristãs, dor. reflexão da Então se palavra derrama de na Deus. presença, é melhor na presença. É melhor na presença. Porque se não derramar na presença, tu vai derramar na angústia e dor, porque tu vai estar se afastando de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E se afastando de Deus, só choro, lágrima e dor. Agora na presença de Deus, tu chora de alegria. Tu glorifica e tu fica alegre. Chore na presença do Espírito Santo. Chore na presença dele e tu terá vida, e terá vida de verdade.
Noemi Alves, profeta, peço oração para minha filha Larissa. Nós vamos orar agora. Deus vai te curar. Pastor, eu queria saudar os irmãos lá da cidade de Apucarana. Eles estiveram no sábado aqui conosco, o irmão Silvio. Deus abençoe aqui para o irmão Silvio. O irmão, tenha fé, tá? Nós vamos orar que Deus vai entrar aí com a providência. Todos vocês que estão recebendo aí essa programação, creiam que Deus vai fazer a obra. Ele está trabalhando, gravando o telhado, mas está ouvindo a rádio. Ô, glória! É no serviço também. Coloca na caixinha, que né? Coisa tremenda, que benção, que benção. Eu fiquei sabendo que tem gente que coloca na caixa. Coloca na caixa. Os vizinhos todos ouvirem. Coloca na caixa. Parece que tem um que coloca na televisão, do mesmo falar. Também assiste na TV. Então, bênção de Deus. Diversas maneiras da pessoa assistir a programação. Que coisa Você boa. que vai acompanha nós também lá pelo Instagram da Ângela Maria de Oliveira Pinho. E você vai receber também a programação através do Instagram. Você recebe através do YouTube, Instagram, Facebook e Kawaii. Amém. Tudo completo aí. Amém, irmão? Tem muitas plataformas e muitos milagres, também muitas curas. Também através da rádio, né? Também através da rádio. Então, amém? Nós vamos disponibilizar o site da rádio também para você acompanhar em tempo real também pela rádio. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos todo vapor hoje aqui. Amém, irmãos? O negócio está forte, está muito forte. Amém? Deus abençoe IGSG, tá bom? A sigla IGSG. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, tá bom? Vamos lá agora nesse momento de vinheta e já voltamos com o estudo da palavra de Deus. Vai compartilhando, e agora chegamos no estudo, irmão. É muito importante tu compartilhar, ser um missionário aí do conhecimento. Estamos escutando tanto conhecimento errado nas rádios por aí, tanto conhecimento errado nas televisão por aí, e agora que estamos tendo um conhecimento mais profundo, verdadeiro, de quem não está apegado em nada dessa terra, nós temos que compartilhar. Deus abençoe. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos no estudo dos 4 evangelhos, né? Que eu falei sobre Mateus, né? Mateus, ele fala mais da humanidade de Cristo, né? Cristo mais humano, amém? Ele apresenta Cristo como filho de Abraão, e filho de Davi, da raiz de Davi, filho de Davi. Ele apresenta o nascimento de Cristo também, de uma virgem, de uma manjedouro. Ele apresenta Cristo mais humano, amém? E eu falei acerca de Mateus ontem. Mateus era Levi. Ele não se apresenta como Levi, e Marcos apresenta ele como Levi, mas o livro dele, ele escreve que ele é Mateus. Amém? É muito forte isso, porque o Levi era o perseguido. O Levi às vezes era o publicano, que ficava lá cobrando imposto na alfândega, imposto dos pescadores. Ele pegava a porcentagem dos dinheiro dos pescadores e levava para Roma. Então ele devia ser muito perseguido pelos próprios apóstolos, porque os apóstolos eram pescadores. Talvez ele era meio rejeitado lá, talvez, porque quando Jesus chama Levi, Jesus muda tudo a situação. Jesus muda tudo, porque os publicanos eram os mais rejeitados que existia, bem dizer, os mais rejeitados, como leprosos. Assim eles eram diante dos judeus, porque eles eram judeus e cobravam impostos para Roma. Então era terrível. E quando Jesus chamou Levi lá, Jesus fez algo muito tremendo, muito forte, que é imaginar, não dá para imaginar como foi forte Jesus chamar Levi para ser um apóstolo. Amém? E ele foi escritor do livro que, pelo nome dele, que é Mateus. Mateus significa matitial, significa em português dádiva de Deus, presente de Deus. Como Levi representa ligado, representa junto, amém? E Mateus representa a dádiva de Deus. Eu dei um estudo ontem sobre Mateus.
Hoje nós vamos falar sobre Marcos. Amém? Marcos significa, olha o que Marcos significa. Marcos significa, pastor Carlos, seu nome significa martelo ou marreta. É forte demais. Martelo ou marreta, irmão. Marcos, ele foi discípulo, filho de Pedro. Filho de Pedro na fé. Sobrinho de Barnabé. Amém? Olha o poder de Marcos no Evangelho. Sobrinho de Barnabé, filho de Pedro e andou com Paulo. Então nós não estamos falando de qualquer homem não, irmão. Nós estamos falando de um homem que era um martelo, que era uma marreta. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que escreveu Evangelho segundo Marcos. Amém? Ele era Marcos e também João Marcos. Mas aqui está escrito o Evangelho segundo Marcos escreveu. Ele não colocou o nome dele, não colocou João aqui. Senão ia confundir com o Evangelho segundo João escreveu. Ia confundir com apóstolo. Só que Marcos não foi considerado apóstolo. Ele foi considerado servo. Ele não foi cabeça de nada, pastor. Ele não foi cabeça de nada. Ele foi servo dos servos e dos servos. Ele foi servo de Pedro, filho na fé de Pedro. Depois ele foi servo de Paulo. E depois ele foi servo de Barnabé. É muito forte isso. É muito poderoso isso. O Evangelho segundo Marcos escreveu representa Jesus. Jesus como um leão. Amém? Aqui em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, está aqui 4 rostos que representam os 4 evangelhos. Amém? Abra aí comigo Ezequiel 1, versículo 10, você que tem a Bíblia. Tá bom? Ó, semelhante o seu rosto era como o rosto de um homem, representa Mateus, que colocou Jesus como filho de Davi. Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito para o judeu. Amém? Agora, o segundo rosto era como o rosto que tinha o rosto de um leão. Amém? O rosto de um leão representa Marcos, porque Marcos significa martelo, significa marreta, forte, determinado, melhor dizendo, autoridade. Amém? Fazia barulho. Martelo faz barulho. Marreta faz barulho. Enquanto o leão, aleluia, levanta a sua voz na floresta, acaba com tudo, irmão. Faz barulho, o povo fica, todo mundo fica com medo, todo mundo se arrepia, os animais fogem, os pássaros fogem. Então esse era o Marcos, aleluia. Mas era servo dos servos. Ele apresenta Jesus também. Ele apresenta Jesus dinâmico como o leão, dinâmico, rápido que nem um leão, irmãos. O Evangelho segundo Marcos escreveu apresenta Jesus já grande. Ele não apresenta Jesus pequeno. Ele não apresenta Jesus como Mateus apresenta, Jesus nascendo uma virgem, como também Lucas apresenta Jesus nascendo manjedouro, os anjos falando de Jesus para os pastores, e apresenta Jesus lá, a genealogia de Jesus está em Mateus e também está em Lucas. Mas Marcos não apresenta isso. Marcos já apresenta Jesus como leão mesmo. Aleluia. Como leão rápido. Milagre para todo lado. Jesus sendo batizado e já sendo levado para o deserto. Jesus sendo tentado. Jesus já no meio escolhendo os discípulos. É rápido demais. Jesus já expulsando demônio. Jesus na casa de Pedro, já curando a sogra de Pedro. Marcos representa Jesus diferente. Era mais dinâmico, é como o leão mesmo. Como esse que está em Ezequiel aqui. É muito tremendo, é muito forte. O Evangelho segundo Marcos escreveu umas coisas muito fortes. Ele foi escrito mais ou menos, talvez, alguns falam, eu estou estudando acerca disso, mas falam que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Eu não posso afirmar isso.
Ele escreveu através de Pedro, falando para ele como é que foi a caminhada de Yeshua, Jesus. Então ele escreveu o evangelho segundo o que Pedro ditava, que Pedro falava, e ele escrevia, segundo o historiador. João Marcos, ele teve alguns medos também, apesar do nome dele significar martelo ou marreta, ele teve medos, ele teve temores. Ele abandonou Paulo na primeira viagem missionária. Ele voltou atrás e não quis mais viajar com Paulo, porque viagem missionária é dolorida, é dor, não vai com dinheiro, às vezes não tem recurso, passa fome, passa necessidade, passa dificuldade. Por isso que nós temos que ajudar os missionários, irmão. Amém? Por isso que nós temos que ajudar pessoas que estão fazendo missionário. Então ele não aguentou a barreira, a guerra, e ele voltou atrás. A Bíblia fala que depois, quando ele quis ir de novo para a viagem missionária, o apóstolo Paulo barrou ele e falou: tu me abandonaste na primeira, na segunda tu não vai mais comigo. Paulo mandou ele embora. E aí Barnabé, que era tio dele, brigou, discutiu com Paulo, teve uma discussão muito grande. E Paulo pega Silas e vai embora. E Barnabé pega João Marcos e vai para outra viagem missionária. Teve uma divisão aí, porque o João Marcos, ele era novo, não aguentou a pancada, não aguentou a luta, não aguentou a perseguição, a pressão, e acabou deixando Paulo para trás. E agora Paulo deixa ele para trás também, abandona ele, manda ele embora. João Marcos, ele era filho de Maria. Em Atos capítulo 12, verso 12, aparece ele na casa de uma não é Maria, mãe de Jesus, mas de outra Maria, em oração, orando. Ele estava orando por Pedro, que era pai dele na fé. Ele estava clamando por Pedro, que pai dele na fé. Eles ora, Deus manda um anjo lá, quebra as correntes, as cadeias, tira Pedro de lá e leva Pedro na casa onde estava João Marcos orando, onde estava a igreja orando. Porque em oração tu pode quebrar cadeias, algemas e trazer quem está preso para a tua casa. Para trazer quem está preso no crack, nas drogas, na bebida. Eu estou entregando algo para alguém já aqui. Você pode fazer isso em oração. Pode vir uma resposta de Deus para a tua casa. Se tu pagar um preço, você vai ver que vai chegar na porta da tua casa, vai bater palma, vai bater lá e vai falar: eu voltei para casa, porque eu não aguento mais ficar longe da casa. Então João Marcos, ele era filho de Maria, discípulo de Pedro, e ele teve o privilégio também de andar com Paulo. Amém? Ele andou com Paulo. A Bíblia fala que ele foi preso com Paulo. Colossenses. A Bíblia fala em Colossenses, vamos abrir lá conosco Colossenses capítulo 4. Ele foi preso com Paulo. E também, Colossenses 4:10 diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Marcos, o sobrinho de Barnabé, estava preso com Paulo, acerca da qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, receba. Amém? Então Marcos, ele também foi preso. E é tão forte acerca de Marcos, que Paulo se retratou depois com ele de novo, e Paulo manda chamar ele para voltar de novo e ir na cadeia de Roma. A Bíblia fala em Timóteo, capítulo de número 4, 2 Timóteo 4, fala que Paulo pede para trazer Marcos, que era muito útil para o ministério. Paulo é forte, pode falar, pastor. Pastor, esses grandes homens, Paulo, Barnabé, no Novo Testamento, né? Eu creio que sempre tinha alguém muito fiel do lado. Sim. Às vezes falha, que nem no caso do João Marcos, né? Sim. Que foi falha em algumas partes, mas é necessário, sabia, no ministério de um homem, de uma testemunha ocular. Sim. Se nós olharmos a passagem de Jeremias, o livro de Jeremias,
Nós vemos lá Baruque. Sim, é forte. Baruque, que era um escriba, que tudo que era ditado por Jeremias era um auxiliar. Sim. Era um servo mesmo. E onde Jeremias estava, ele estava ali. Jeremias ditava as ordens de Deus, as profecias de Deus para o povo de Israel, e ele escrevia. Eu creio que João Marcos se qualifica aí como um escriba. Sim. Uma testemunha ocular de tudo que aconteceu naquelas missões de Paulo, Barnabé e Edu. É forte mesmo isso daí, porque ele estava lá, era servo de servo do servo. Amém? Mas Deus usou um homem simples, servo, para escrever um dos livros mais poderosos, dos evangelhos mais poderosos, de mais missão, de mais poder, de glória, de cura, de milagre. Amém? Só aqui em Marcos, irmão, tem 18 milagres, irmãos. 18 milagres. Porque todos os profetas que nós vemos na Bíblia, ele tinha um cupido, tinha alguém que sempre estava com ele. Sim. Para ajudá-lo de alguma forma. Até nos dias de hoje, o senhor anda, mas anda sempre com um jovem do seu lado, com alguém te acompanhando. O profeta sempre tem o seu pupilo. E o pupilo vira uma testemunha ocular. No caso de João Marcos, ele virou uma testemunha ocular do ministério deles. Sim. E ele escreveu esse livro dignamente, né? Um livro que tem uma profundidade muito grande, se a gente for analisar teologicamente, é um livro de uma profundidade muito grande, porque ele vivenciou e viu os milagres de Cristo Jesus. Milagre de Jesus. Ele anunciou Jesus como um leão de milagres, prodígios, maravilha. Jesus batendo de frente com o fariseu, e os fariseus perseguindo Jesus sob pressão, irmão. Pressão, começa perseguições. Tu pode ver que aqui chama os primeiros discípulos no capítulo 1. Jesus é tentado, fala sobre o João Batista, o ministério de João Batista, fala como João Batista se vestia, como João Batista andava, fala sobre Jesus expulsando o demônio já vai indo, já fala sobre a cura de um leproso. Aí é uma churrada de milagres, só no capítulo 1. Aí já fala aqui no capítulo 2, já fala sobre uma cura de um paralítico, amém, de Cafarnaum, que foi colocado, irmão. Essa história desse paralítico foi muito forte. Por quê? Porque a crença dos judeus era: só quem perdoa pecado é Deus. Só perdoa pecado e é Deus. E a pessoa, para ser curada, tem que ser perdoado o pecado. Jesus perdoou o pecado para mostrar que ele era Deus no capítulo 2. Então ele perdoou o pecado para mostrar que era Deus e curou o paralítico ainda. Então ele calou a boca dos fariseus, perdoando o pecado e curando o paralítico. Então ele mostrou que era Deus aqui. Aí Marcos escreve esse paralítico Cafarnaum, que foi colocado por cima da casa e foi curado. Ele chama a vocação de Levi também, ele escreve Levi, ele coloca o nome de Levi. Amém? Ele fala a vocação de Levi. Quando chama Levi aqui, Marcos escreve chamando Levi aqui. É muito forte, porque Marcos ele passou umas rejeições, ele passou umas guerras. Amém? Então ele escreveu já acerca de Levi também. Ele falou: Levi também o Levi é um publicano, também foi humilhado, também foi deixado para trás, mas foi chamado para servir a Cristo, como eu fui chamado para servir a Cristo, servo dos servos. Mas continuei sendo servo e Deus me deu um livro maravilhoso. Era isso que Marcos queria falar. Jejum, ele falou sobre jejum, amém, irmãos? Aqui no capítulo de número 2, versículo de número 18, ele fala acerca do jejum, tá bom? Olha aqui, ó. Ora, os discípulos de João, os fariseus, jejuavam. Fogo disser, por que jejuam os seus discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Fala para Jesus. Jesus disse-lhe: pode porventura os filhos das bordas jejuar enquanto está com eles o esposo? Porquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Amém? Então aqui João Marcos ensinou acerca do jejum. Amém? Ele ensinou Jesus falando acerca do jejum. Jesus foi levado aos céus. Hoje nós temos que jejuar. Quem não jejua não consegue, às vezes, ter interpretação da palavra, porque o jejum te abre a mente para espiritual. Quando tu jejua, tu fica mais sensível à dor do outro. Quando tu jejua, tu fica mais sensível ao Espírito Santo. Quando tu jejua, tu fica mais
entendimento, teus olhos espirituais se abrem mais para te ler a Bíblia. Então o jejum é uma peça fundamental para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, que é uma grande vitória, paga um preço de um grande jejum, de grande oração, de grande busca com Deus. E isso que o apóstolo aqui o João Marcos ensinou, amém? Ele ensinou que Jesus é o Senhor do sábado também. Marcos foi escrito para os romanos, amém? Marcos não foi escrito para os judeus igual Mateus, foi escrito para os romanos. Então por isso que tem mais adição. Os romanos não gostavam muito, os romanos não iam gostar muito do livro de Mateus, do livro de Lucas, amém? Ele ia gostar mais do livro de Marcos. Então Marcos sabia disso. Então Marcos já escreve o Jesus com ação, porque os romanos eles eram guerreiros, eles gostavam de ação, eles gostavam de guerra, de batalha. Roma era o país que dominava tudo, ele era poderoso e gostava de guerra. Então já aparece Jesus como um guerreiro, um leão, rapidamente fazendo milagre. Jesus fala, e aparece Jesus como o Senhor do sábado, amém? Hoje em dia tem pessoas que guardam o sábado, guarda dias, meses, anos, amém? Mas a Bíblia fala que não precisa mais disso, irmão. Isso é sombra do que estava por vir. O fim de tudo isso é Cristo, amém? Está escrito na palavra de Deus, o fim de tudo isso é Cristo. Pastor, uma paradinha aí, o teu filho aqui tem que pegar um presente. Ô glória, Deus abençoe, filho. Olha aqui, dá uma paz do Senhor pros irmãos aqui, o irmão me trazendo presente aqui na hora da live. É o meu filho aqui, ó. Eita, glória, Deus abençoe, filho. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Ô glória, Deus é fiel, irmão, recebendo presente de filho na fé, amém? Esse é o João Marcos aqui. Ah, glória. Vamos lá. Então Jesus ensinou isso. Então Marcos escreveu acerca disso, que não precisava mais esse negócio de guarda aqui, porque tu guarda Cristo, guarda o Senhor do sábado. Mateus 11:28 fala, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a tua alma. Aleluia! Descanso para a alma não é um dia, descanso para a alma é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Você quer descanso para a tua alma? Vem para Jesus. Tu quer descanso para a tua alma? Aceite Jesus. Tu quer descanso para a tua alma? Faça um propósito com Jesus. E aí Marcos continua, ele ensina sobre o homem da mão mirrada, amém? Outra vez entrou em sinagoga. Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estava observando que se curaria no sábado para acusar. Olha aí. Disse o homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou, é isto no sábado, fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se e olhando para eles em redor, indignado, Jesus estava indignado, condoendo, milagres para todo lado. Da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, e ele estendendo a mão, foi restituído a mão sã como a outra. Meu Deus do céu, é muito forte, irmão. Mostra aqui Jesus curando um homem da mão mirrada, um homem da mão que estava com a mão assim, ó, mirrada, não podia abrir a mão. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente com a mão mirrada, não prospera, não vai para frente, não sai do lugar, não ajuda a obra, não faz nada e tá com a mão mirrada. O cara com a mão mirrada não consegue colocar a mão no bolso para ajudar a obra. O cara com a mão mirrada não consegue dizimar, não consegue ofertar. O cara com a mão mirrada não paga voto, que fala com Deus e não paga. Mão mirrada. Tava dentro da sinagoga ainda por cima, pastor Carlos. Dentro da igreja. Mão mirrada e coração de pedra. Coração de pedra. E dentro da igreja, ele estava dentro da sinagoga, ele estava com a mão mirrada dentro da igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja, está comendo da palavra, está bebendo da água, está sentado na cadeira, está da luz da igreja, tudo na igreja, mas a mão mirrada não ajuda a obra, não ama a obra, mão mirrada. Jesus chama ele para o meio, e aí Jesus cura ele. Quando ele vai, Jesus falou, estenda a mão. Quando Jesus manda estender a mão dele vira sã como a outra, porque Jesus colocou ele no meio e curou a mão dele. Jesus quer que você entre no meio da vontade de Deus, no meio do querer de Deus, para Jesus curar você por completo. A fidelidade, o Senhor está mandando falar para alguém aqui, a fidelidade tua vai fazer a tua mão parar de ficar mirrada e você vai ser abençoado, diz a palavra de Deus. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Então ele vai falando, agora ele fala da eleição dos 12.
É tudo muito rápido a caminhada. Jesus, aqui no capítulo 3, versículo 11 aqui, Jesus expulsa espíritos malignos, Jesus cura pessoas aqui, Jesus liberta pessoas aqui. Agora no versículo 13, ele chama a eleição dos 12, ele chama os 12 para ser discípulo. E olha as eleições dos 12 aqui: Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, a qual pôs o nome de Bonerge, a que significa filho do trovão; André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão Zelote; Judas Iscariotes, o que traíra. Tu pode ver que ele era tão servo, pastor Carlos, tão servo, que ele escreveu acerca dos apóstolos, que era apóstolo e que ele não estava no meio. Porque tem pessoas, pastor Carlos, que tem que estar no meio do cartaz. Aparecer no cartaz. Tem pessoas que tem que aparecer no cartaz, tem que colocar a foto dele lá, o nome dele lá, porque senão não dá. Não, João Marcos não. João Marcos era servo dos servos. Ele escreveu aqui dos apóstolos, tudo aqui, e ele não está no meio. Ele era servo. Ele só serviu, irmão. É bem isso, pastor, porque tem pessoas, se você colocar no cartaz, nem no culto ele aparece. Nem no culto aparece. Soberbo, orgulhoso. Amém? E não é assim, nós temos que gravar a pé. E aqui, Marcos ensina sobre Jesus como leão, mas Jesus como servo também. Só serviu, entendeu? É muito forte isso daqui. E aí continua o Evangelho segundo Marcos escreveu, continua. Aí ele mostra a perseguição. Jesus trabalhava sendo perseguido, irmão. Pressão psicológica, Patrícia Cristina Silva, Maria Ângela. Ele trabalhava sendo, Juliana e Silvio, que está aí conosco. Ele trabalhava sob pressão, irmão. Jesus trabalhava pessoas querendo matar, pastor Carlos. Ele entrava no lugar e pessoas fazendo aliança com os outros para falar, vamos matar. Os fariseus fizeram aliança até com os herodianos, que era do lado de Herodes. Não tinha nada a ver com a doutrina dos fariseus. E eles fizeram aliança para matar Jesus. Eles eram terríveis, irmão. Mas Jesus estava lá, fazendo a missão, sem parar, sem segurança, hein? Aleluia. Sem segurança, sem nada, irmão. Não precisava de segurança com uma pistola hoje, porque tem pastor hoje com segurança com pistola. Tem pastor andando com pistola, com 12. Não precisa disso, não. Eu vi um podcast de um pastor muito conhecido até no meio da internet, que ele foi num podcast da entrevista e um entrevistador falou assim: pastor, o senhor acha pecado uma pessoa andar com uma arma? Eu falei: não acho não, que eu estou armado agora aqui com a .40. Oi. Cadê a confiança em Cristo, pastor? Deus me livre, esse cara tá desviado. Cadê o espírito, pastor, de convertido? Porque eu não estou vendo espírito convertido. Não. É a pessoa que anda com .40. É a pessoa que anda com arma que tem intenção de fazer o mal. Teve intenção de fazer mal, já tá com um demônio lá. Amém. E esse mesmo pastor estava pregando esses dias que expurgam alguns reverendos antigos, eles fumavam e bebiam. Ele estava defendendo que todos os pastores podem fumar e beber. Tem que se então converter. É uma coisa terrível, né? É uma doutrina de demônio. Estamos num tempo complicado, irmão. Estamos num tempo complicado mesmo, amém? Vamos continuar. Então, ele trabalha com Jesus sob pressão, mas o evangélico dele é como fosse Jesus representado como o leão aqui, amém? O evangélico como o leão, Jesus como o leão, milagres, prodígios, maravilha. E o leão, ele não tem medo, irmão. Amém? O leão vai para cima, o leão é guerreiro, o leão não tem medo, ele vai para tudo ou nada, ele é o rei da floresta. Então apresenta Jesus aqui como o leão, aqui de Ezequiel, o rosto do leão. Amém? E ele conta a parábola, ele conta sobre a família de Jesus, ele fala sobre a família de Jesus. E se tu não sabe, Jesus teve irmãos. João capítulo 7 fala que Jesus teve irmãos, e os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Amém? Maria teve mais filhos com José, amém? Muita gente não sabe disso, mas Tiago e Judas, a carta de Tiago, o Tiago que escreveu a carta e Judas que escreveu uma carta também, eles eram o meio-irmão de Jesus, filho de Maria, amém? E ninguém sabe disso, porque o povo não estuda, o povo quer ver o romano falar, falar com um monte de coisa, mas não estuda a Bíblia. Estude a palavra de Deus.
e tu vai saber o que eu estou falando. Chegaram então seus irmãos e a sua mãe. Olha aí, como Jesus tinha mais irmão, tinha mãe sim. Jesus tinha irmão, e chegou a mãe dele também, Maria. E estava fora, mandaram-nos chamar. Ó, Marcos escrevendo. Os irmãos de Jesus e Maria, a mãe de Jesus, estava do lado de fora, e mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E Jesus respondeu, chegou alguém e falou assim: ó, tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora, eles não podem entrar porque a multidão é muito grande, não pode chegar perto de ti. Então tá lá do lado de fora te esperando, Jesus, querendo falar contigo. Aí Jesus respondeu, e ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam à mesa, aos que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Quer dizer que a mãe de Jesus, nesse momento, não estava fazendo a vontade dele. Maria não estava fazendo a vontade dele. É ele que está falando, não sou eu que estou falando, não. Os irmãos de Jesus não estavam fazendo a vontade de Jesus. Amém? Então eles estavam pecando. Então todo homem pecou. Muitos falam que Maria não pecou. Só que já está vendo, Maria não estava fazendo a vontade de Deus. O próprio Jesus falou: não vai contra o que Jesus falou, senão tu vai passar mal e vai dar problema para ti. Amém? Então todos pecaram, tá bom? E todos estão restituídos à glória de Deus, mas pela vinda de Cristo e pelo crer em Cristo como único Salvador, único mediador, a única porta, Jesus redime dos pecados, como Maria se redimiu depois e foi até a cruz com Cristo. Amém? Ele falou a palavra do semeador também. Ele vai ensinando sobre o semeador. O semeador saiu a semear a semente. Isso também está aqui registrado no livro de Marcos. Marcos ensina sobre o semeador. Amém? Foi duas parábolas que Jesus contou. Foi mais parábolas em Marcos aqui, sim. Foi mais parábolas. Um pastor Hernandes falou que só foi uma parábola, mas foi mais. Aqui, só aqui, ó. Tem 1, 2, 3 parábolas. Amém? 3 parábolas. Só aqui, ó. Tá bom? 4 parábolas. Tu viu, pastor, que tu não pode pegar todos os estudos e focalizar, tu tem que fazer o teu próprio estudo. Eu já registrei 5 parábolas, para o capítulo 12 de Marcos. Tem mais também uma parábola. Então não foi só uma parábola, não. Foi 5 parábolas. Representa Jesus aqui também. Olha aqui no versículo 35 do capítulo 4. Fala Jesus repreendendo a tempestade, repreendendo o vento. Amém? Fala Jesus como fosse um leão repreendendo a tempestade. Jesus repreende a tempestade naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. Essa tempestade era maligna, era demônios. Tem vento na tua vida que é espírito maligno, e tu tem que repreender. Tem tempestades que é demônios, tu tem que repreender. Aqui representa Jesus como um leão repreendendo uma tempestade. E mesmo tempo representa Jesus aqui como um homem, servo, que foi dormir, descansar, cansado na sua viagem. Amém? Jesus vai servindo todo mundo aqui com milagres, prodígios, maravilha. Representa leão e também servo. Cada atributo, jeito de Jesus é diferente. Jesus ao mesmo tempo parece um leão, quando vê parece um servo, parece um cordeiro. Quando vê parece um leão, quando vê parece um cordeiro. É assim que era a caminhada de Jesus. Aqui Jesus cansou, dormiu, irmãos, na polpa. Mas quando acordaram, ele acordou que nem um leão, repreendendo a tempestade. Dormiu que nem um cordeiro, mas levantou que nem um leão. Dormiu que nem um servo, mas levantou que nem um leão. Então aí vai no capítulo 5, vai mostrando ele libertando uma legião de demônios. Jesus foi para o outro lado só por causa de um homem, irmão. Jesus enfrentou uma tempestade aqui no capítulo 4, 35 até o 41, só por causa de uma pessoa, irmão. Só por causa de uma pessoa que estava possessa de uma legião de 6.000 demônios. Amém? Jesus enfrentou uma tempestade toda por amor a uma pessoa. Jesus enfrenta vento, tempestade, tudo por amor a você. Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Ele foi do outro lado e repreendeu uma legião de demônios. Repreendeu a tempestade, repreendeu os discípulos e repreendeu uma legião de demônios. O livro de Marcos representa Jesus repreendendo a natureza, repreendendo demônios e chegando do outro lado,
e curando depois, sai daquele lugar e volta para o outro lado de novo e cura uma mulher do fluxo de sangue. Cura, liberta, repreende naturezas, vento forte, repreende demônios e depois cura uma pessoa que tinha uma doença natural, que é a mulher do fluxo de sangue, que tinha uma doença natural que fazia 12 anos que estava perdendo sangue com uma hemorragia. E Jesus cura uma pessoa com uma doença natural. Depois mostra Jesus ressuscitando uma pessoa. Olha que Jesus tremendo, pastor. Poder sobre a tempestade, poder sobre os demônios, poder sobre a doença natural do corpo, fogo de sangue natural do corpo, e também poder sobre a morte. Só aqui no capítulo 5, amém? Tu já vê que Jesus se move como um leão, se move como um servo e como um leão, como um cordeiro e como um leão. É muito forte, irmão. Ele vai repreender tempestade, ele vai repreender demônio, ele vai cura uma mulher com uma doença natural e vai repreender a morte. Jesus era rápido aqui no Evangelho de Marcos, muito rápido, como o leão que é rápido para pegar sua presa, rápido para fazer, porque o Evangelho segundo Marcos escreveu, era por Roma ver que o nosso Cristo era também um guerreiro, um leão rápido que fazia a obra, e ele é humilde como servo. Amém? Ainda no Evangelho segundo Marcos escreveu, representa Jesus rejeitado na sua própria cidade, Nazaré. Representa Jesus rejeitado, Jesus jogado para fora, Jesus não bem-vindo na sua própria terra, sua própria casa. Não queria Jesus, porque Jesus falava a verdade. O mundo aceitava o povo, o mundo aceitava os irmãos de Jesus, mas o mundo não aceitava Jesus, porque Jesus mostrava que as suas obras eram má. Marcos registra isso. Jesus em Nazaré sendo rejeitado por causa que pregou a verdade dentro da sua própria casa, própria cidade. Às vezes você é rejeitado na tua própria casa, às vezes você está rejeitado dentro da tua própria família, às vezes ninguém quer você perto. Não fica preocupado, não sofra não. José também foi rejeitado na sua própria casa, Davi foi rejeitado na sua própria casa, e o próprio Messias foi rejeitado na sua própria casa. Os seus não criam nele. Eu sou rejeitado na minha casa porque eu sou pastor. Sim. Meus irmãos não querem nem ver a minha cara, porque eu sou pastor do Evangelho. Então, eu não me preocupo com isso, não me preocupo nem um pouquinho. E o Senhor falando isso vem para dentro de mim também. Glória a Deus. Se Jesus foi rejeitado, é o próprio Messias. José foi rejeitado, quem sou eu, pastor Carlos, para não ser rejeitado? É forte. Até mesmo dentro da minha própria casa. Eu não sou bem-vindo nem no portão da casa do meu pai, porque eu sou um servo de Deus, um pastor. Mas eu oro para que Deus venha salvar eles, que eles se arrependam dos seus pecados. É forte, pastor, muito forte Deus falando aí, ó. Minha mãe tá comigo aí, mãe, Adilda Lopes, te amo, mãe. Tá conosco também o Eduardo, glória a Deus, amém, glória a Jesus. Quanto mais perseguido, mais escolhido. Eu tive um irmão meu que me falou há certo tempo atrás que me preferia ver no bar e ver no tráfico que me ver pastor. Olha só a barbaridade. Tem pé e cabeça no negócio dele. Só o sangue de Jesus. Serei rejeitado por todos por amor do meu nome, diz a palavra de Deus. Sereis colocado de canto, sereis perseguido, não aplaudido. Não tem na Bíblia aplaudido por todos. Serei perseguido por todos por amor do meu nome. Então, na própria cidade dele, no lugar onde está Marcos, o servo dos servos dos servos, que era Marcos, sempre foi servo. Servo de Pedro, servo de Paulo, servo de Barnabé, escreve que Jesus também foi rejeitado por todos. Amém? Isso é muito forte, irmão. Isso foi muito forte. A própria família rejeitou, mas os discípulos que eram de fora abraçaram o mestre. Porque tem pessoas que estão de fora que te abraçam, mas pessoa que é de casa, às vezes, te rejeita. Amém? É bíblico. Jesus falou que o profeta não tinha honra na sua própria casa. Amém? Está na Bíblia isso. Não diz ótica, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe os irmãos. Vamos compartilhando, irmão. Vamos compartilhando, que está forte. Então Marcos escreve da morte de João Batista também. Marcos fala sobre a morte de João Batista. João Batista foi aquele que enfrentou Herodes. E falou que Herodes estava em adultério, irmão. Herodes era ímpio.
Mas João Batista colocou o dedo na cara dele e falou que ele estava em adultério porque ele tinha pegado a mulher do irmão dele chamado Felipe. Então ele estava em adultério. E fala sobre a morte de João Batista. Marcos também registra a morte de João Batista aqui. Foi arrancada a sua cabeça. Mataram João Batista. Amém? Quem mandou matar João Batista, quem fez a casinha para João Batista cair, quem fez a casinha para matar João Batista foi Herodia. Amém? A adúltera, porque a adúltera não gosta de profeta, a adúltera não gosta de profeta que fala a verdade. Então fez de tudo para matar João Batista, porque João Batista falava que Herodes estava em pecado com ela, então ela fez. Aí Salomé dançou, a mãe de Herodia dançou. Herodes falou assim: te dou até metade do reino, se tu me pedires. A Salomé foi lá e falou para a mãe: ó, mãe, o que eu vou pedir pro rei? A mulher falou assim: pede a cabeça de João Batista. Irmão, que raiva que o diabo tem da verdade. Missionário Ricardo Rogério, Deus abençoe a tua vida. Que raiva que o inimigo tem da verdade, irmãos. Ele tem uma raiva tão grande da verdade que o Espírito Santo está falando para mim hoje, pastor Carlos. Aquele papinho, se falar duro vai matar. Aquele papinho vem da parte do diabo. O Espírito Santo falou para mim hoje de manhã: não fala assim não, não prega assim não, porque se tu pregar assim, tu vai matar a pessoa. Eu não vi nenhuma vez, irmãos, na Bíblia, essa conversa, que palavra de Deus mata. Eu não vi nem nos apóstolos. Então tu vai ter que tirar todos, vai ter que tirar Jeremias, Isaías, Ezequiel, tu vai ter que tirar todos, quase todo o Antigo Testamento e todas as cartas paulinas, carta de Pedro, carta de Judas, tu vai ter que tirar tudo, porque as palavras lá eram só pancada. Pancadaria para todo lado. Vai ter que tirar Timóteo, vai ter que tirar todo o livro quase, todos os evangelhos quase, porque só foi pancada, irmão. Palavra de verdade não tira ninguém da igreja. Tira pessoa da igreja é pecado. Quem procede de engano não permanece dentro da minha casa, diz a palavra. Pastor, ora pelos meus filhos que estão em espírito maligno, que traz briga, contenda na família. Vamos orar, Maria Reca, no nome de Jesus. Nós vamos clamar assim, daqui a pouco já vamos clamar. Irmãos, eu não vou poder ir tudo, tá bom? Pastor, mas é muito forte. O confronto, ele vem desde a antiguidade. Porque os profetas, os missionários passados, eles confrontavam. Sim. Mas os missionários e profetas de hoje em dia, muitos, a maioria deles, eles dão conforto. Uma palavra de conforto, não de confronto. E hoje os crentes não são crentes de confronto, são crentes de conforto. De conforto. Eles querem ouvir uma palavra para agradar o ego, a massagear o ego deles. Eles não querem uma palavra para confrontar o pecado. Porque quando confronta o pecado deles, eles se irritam, ficam bravos, falam que a gente é falso profeta e não tem amor. E se tem pecado escondido, vai ficar bravo mesmo, irmão. Não adianta. Não adianta. Não é ele que fica bravo, é o espírito de Jezabel que está lá cutucando. Amém? Está com pecado e o culto, tu não vai gostar. O espírito que está na pessoa não gosta da verdade. Não gosta. Então Herodia preferiu a cabeça de João Batista do que metade do reino. Eu sei disso porque certa feita eu preguei uma mensagem num culto de domingo numa igreja. A gente pastoreava em outra cidade. E eu não sei o que me deu aquele dia. O Espírito Santo me revelava a respeito de redes sociais. Eu preguei muito em cima disso. Pastor, tinha uma pessoa lá que ele se afastou da igreja no outro dia. Porque a palavra que foi ministrada no altar tocou no pecado dele. E ele chegou a falar que eu não era de Deus, que eu não era um servo de Deus. E depois, ele se levantou também até contra a minha esposa, mas depois a verdade apareceu que ele estava com um pecado escondido, um pecado horrível. Ele estava mexendo com 2 crianças, os próprios netos. Então, Deus afrontou ele para libertar ele, ele não entendeu. Entendeu? Ele deu a voz pro diabo, não deu a voz pro Espírito Santo, não entendeu a exortação. Se ele tivesse entendido a exortação, ele estava liberto, ele não estava hoje dentro de uma cadeia, às vezes até morto já, não sei. Ele não estava, tá me entendendo? Então o que acontece? Quando você ouve um profeta, você se livra de uma cadeia, e se livra da pior cadeia, que é o inferno. A palavra de Deus não é para matar você, é para te dar vida.
para te dar livramento. Livramento, né? a palavra de confronto é para livrar você. Você tem que entender lugar, isso. Eu falei para um rapaz que eu nunca tinha visto na vida, eu falei assim, eu vi uma viatura preta parar na porta da tua casa. Eu não conheci, nunca tinha visto aquele moço. E eu falei, tem algo dentro da tua casa que você tem que retirar o mais rápido possível. E depois a esposa dele falou que ele estava com quase 1 quilo de droga dentro de casa. E ele tirou no mesmo domingo, quando foi na segunda-feira, a viatura da DENARC, que é a polícia que combate o tráfico, foi lá para prender ele, mas não encontrou nada. Aí não prenderam. Por quê? Porque ele tirou aquele objeto da casa dele. Deus deu um livramento porque ele ouviu a palavra que Deus entregou através da vida do profeta. Então, no final de tudo, de todo o Evangelho de Marcos, muitos milagres, muitas curas, muitas coisas tremendas, e o final desse evangélico termina de um jeito diferente, quase igual o jeito que termina o evangelho de Mateus. Amém? Quase igual, Marlene. Deus abençoe a tua vida. O pessoal aí. Pastor do Pai Senhor, Juliana Cláudia de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escute com atenção. Termina quase igual. Mateus termina com ide, ensinai todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo ensinava, o Espírito Santo guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Termina assim. O Evangelho de Marcos termina. O Evangelho dos Marcos termina assim. Marcos capítulo de número 16 diz assim, 16, 17, 18, 19, 20, mesmo depois do Senhor Jesus Cristo ter retornado para o céu, tá? Marcos registrou a comunicação da atividade de Jesus em favor dos seus discípulos, dizendo, ele tendo partido, eu estou lendo um estudo, pregou por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Portanto, esta é a característica principal do Evangelho de Marcos, Jesus Cristo trabalhando do começo ao fim em favor das pessoas. O final do seu Evangelho de Marcos descreve a ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo para evangelizar o evangelismo mundial, dizendo, ide por todo mundo, quase igual de Mateus. Mateus é ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já o Evangelho de Marcos fala, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quase igual, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Esses sinais, porque foi relatado muitos sinais, né? Só meio aqui, eu creio que no estudo é o 18 milagres de Jesus só em Marcos. Amém? Deu mais que no capítulo que tem só 16. Esses sinais, Marcos está falando, os sinais, os 18 sinais que Jesus fez, esses sinais, aos que crê em meu nome, vão acompanhar, acompanharão os que crêem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É muito forte, irmão. Vai curar. Esse é o resumo de Marcos. Amém? O resumo de Marcos é ide. Amém? Ide por todo mundo. Faz o mesmo que Jesus fez aqui no Evangelho de Marcos, que eu escrevi. Faz a mesma coisa. Amém? Faz a mesma coisa com os gentios, com os romanos. Faz a mesma coisa, cura, liberta, salva o povo, faz milagre, crê, batiza. Faz a mesma coisa. Esse é o resumo de tudo. É ide. Como Mateus terminou o livro dele escrevendo, ide, ensinai todas as coisas. Porque Mateus foi mais de ensino, era mais para os judeus, tradição dos judeus. Mas Marcos não, Marcos foi mais de ação para os romanos. Marcos foi mais leão, foi mais Jesus como leão, porque Marcos representa martelo ou marreta. Foi mais marretada, mais pancada, milagre, cura, milagre, prodígio, maravilha. Então foi escrito assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já foi condenado. É marretado, é martelo. É assim, quem crê vai ser salvo, quem não crê já foi condenado. E os sinais vão seguir, os mesmos sinais, os 18 sinais ou mais que foi escrito aqui.
vai seguir os mesmos sinais que Cristo fez, vai seguir o que crê nele. Amém? Se tu crê em Jesus, tu vai receber milagre. Se tu crê em Jesus, tu vai receber prodígio. Sabe, nosso problema, nós temos fé para os outros ser abençoados, não para nós ser abençoados. Nós temos fé para os outros ser curados, não para nós ser curados. Nós temos fé para as portas dos outros abrir, não para a nossa porta se abrir. Nós temos fé para arrumar, para fazer um casamento de alguém, não para arrumar um próprio casamento. Tu tem fé para os outros, não para ter fé para você. Você tem que crer em você. A minha fé pode te curar, mas a tua fé tem que sustentar a tua cura. A tua fé tem que sustentar a tua cura, porque já vai jogar seta. Tu tá doente ainda, vai no médico, vai tomar remédio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então tua fé, se tu não repreender, se tu não ter fé para repreender, para falar não, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na salvação, eu creio que eu já tô livre, a seta volta de novo. E a Bíblia fala que volta 7 junto, e o último estado da pessoa fica pior que o primeiro. Por isso que Jesus falou em João 5, curou o paralítico, falando, vai, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Se ele fosse e pecaste, ia acontecer coisa pior. Por quê? Porque ia entrar 8 demônios nele. E aí o último estado dele seria pior que o primeiro. Deus abençoe a tua vida neste momento. Vamos com uma adoração, pastor, pode ainda? Vamos com louvor 5 para 5 minutos para terminar, orar e 10 para acabar. Tá, vamos só com louvor e já voltemos. Hoje nós começamos mais tarde, mas já passou, acho. Está chegando agora, falta 4 minutos para 11h30. Amém? Então vamos só num louvor rapidinho e já entramos na oração da fé de cura e libertação. Se tu crê, tu vai receber. Os sinais seguirão. Eu creio, você crê também? Os mesmos sinais que Marcos falou de cura, de libertação, de salvação, de paralítico andando, cego enxergando, tudo ouvindo e mirar para todo lado, vai acompanhar, vai acontecer na tua vida, mas tu não pode duvidar. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face para nós.
ágios. Abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. A te louvar. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora, evangelizando o mundo. Feche os teus olhos neste momento. Vamos clamar ao Senhor. Vamos falar com Deus depois da vinheta. Já entramos em uma oração. Peço que tu vai compartilhando. Já vamos entrar na oração, irmão. E é muito forte. Eu creio que vai acontecer milagre na tua vida aí. Eu creio que Deus vai entrar e vai repreender esse espírito de briga na casa aí, de contenda, discussão aí. Amém? Nós cremos nisso. Amém? Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na tua presença e clamamos por cada vida que está aqui, Pai. Nós te louvamos pela mensagem, pela palavra, pela sabedoria, pelo conhecimento da palavra, por tudo que o Senhor passou, pelo estudo que o Senhor nos deu, Pai, poderoso, maravilhoso. Senhor, mas no nome de Jesus eu coloco as tuas mãos aqui, coloca as tuas mãos nessa família, coloca as tuas mãos neste coração abatido, nessa família de briga, de contenda dentro de casa, Pai. Nessa irmã que está perdendo todo o cabelo da cabeça, Pai. Essa pessoa que está sentindo dor nas costas, dor nos braços, dor nas pernas. Essa pessoa que não aguenta mais de dor na pé da barriga, Pai, do lado da barriga, Senhor, como fosse nos rins. Essa pessoa que tem infecção de urina, Pai. Essa pessoa que está com pedra na vesícula, pedra no rim. Começa a curar de dor de cabeça crônica. Começa a libertar pessoas que estão na cadeira de roda, em cima de uma cama. Pessoas que não podem mover as pernas. Pessoas, Pai, que não estão suportando mais essa dor, esse sofrimento, Pai, que está passando. Começa a curar pessoas que estão vivendo abaixo de remédio, Pai. Pessoas que estão, Senhor, sendo de Pai, está o coração já abatido de tanta guerra, de tanta batalha. Toca na veia do coração, destope agora. Nós repreendemos veia entupida do coração agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós damos uma ordem, Pai, para essa gripe, essa enfermidade das crianças, da mãe, e todos caem por terra agora, Pai. Nós não vivemos de remédio, nós vivemos pela fé. O Senhor cura coisas grandes, coisas pequenas também. O Senhor cura dor de cabeça, hernia de disco, bico de papagaio, dor nas pernas, bolsite, tendinite, Senhor, todas as enfermidades do corpo físico, psicológico, mental e espiritual dessas vidas. Começa a curar, papai querido, agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas orando, pedindo oração pela família aí, Pai, em nome de Jesus. Visita Maria Anja, a família dela, a casa dela, a Maria Reca, a família dela. Agora o povo de Santa Catarina que está conosco aí, para Marlene, Pai, o povo aqui de perto, o povo de longe, Pai, em nome de Ana, Senhor, várias irmãs que estão aqui
aqui, Pai, que não dá para ver todos, papai, aqui pela live, mas eu abençoo, Senhor, cada um que está aqui, Pai, todos que estão para essas redes sociais. Agora, receba milagre, Andréia, receba milagre, Rafael, receba milagre aí na tua casa, receba milagre na tua família, todos que estão conosco, Juliana Silva, Pai, a Juliana é o Silvio, Pai, receba milagre. Agora, dores saem, enfermidade na coluna sai, toda dor de cabeça crônica, toda infecção, todo problema, Senhor, na bexiga, problema, Senhor, na visão, problema na audição, em nome de Jesus, sai toda enfermidade, tu recebe a cura. Amém e amém. Se tu quer voltar para Jesus, coloque aí, eu quero voltar para Jesus. Se tu quer aceitar Jesus, coloca aí, eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Tu não pode para deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Pastor, mas eu já tenho a minha religião. Irmão, religião é ajudar o órfão e a viúva nas suas necessidades e sair do mundo. Jesus falou que ele é a religião, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. A palavra religião liga o homem a Deus, e quem liga o homem a Deus é Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo de Nazaré. João 17, versículo 3 fala que a salvação está nisso, que crê em Deus como único Deus e Jesus Cristo, o único que foi enviado. Na carta de João, capítulo 2, fala: filhinho, temos um advogado. Em João 10, Jesus falou: eu sou a porta. João 14, versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai se não for por Ele. Maria falou: minha alma se engrandece, se alegra no meu Senhor, no meu Salvador. O apóstolo Pedro falou que embaixo do céu não há outro nome que possa ser dado entre os homens que possa salvar o homem, a não ser Cristo Jesus. O que você precisa é aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, não tem céu. Se não aceitar Jesus, a Bíblia fala que vai ser condenado. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já foi condenado. Não tem céu sem o dono do céu. Não tem céu sem aquele que fez o céu. Só pode ir para o céu se tu andar com o dono do céu dentro de você aqui. Se você crer nele aqui, se tu confessar aqui, se tu aceitar aqui. Romanos capítulo de número 10, Romanos capítulo 9, versículo 9 e 10, fala assim: aquele que confessar o Senhor com a sua boca, crê no seu coração, será salvo. Tu tem que confessar o Senhor como teu Salvador, o teu único mediador, a tua única porta, o teu único caminho, a tua única verdade, para ser salvo. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui? Tem alguém que quer voltar para Jesus aqui? Tem alguém que quer fazer um compromisso com Jesus aqui? Coloque aí agora na rede social: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu estou longe de Deus, estou longe do Pai, estou longe do Filho, estou longe do Espírito Santo. Eu estou me sentindo um vazio, eu estou me sentindo algo faltando. Eu não sei o que é falta de Jesus. E Jesus está te chamando, que Ele quer você na obra dele. Ele quer fazer uma obra na tua vida. Ele quer ser rápido na tua vida. Ele quer ser que nem o evangelho de Marcos aqui. Ele quer ser rápido, ele quer ser um leão rapidamente na tua vida, fazer milagres, prodígio, maravilha com você e através de você. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Coloque na rede social aí. Temos muita gente conosco, muita gente que está aí apavorado, coração apertado, precisando de Jesus. E Jesus está falando: é só você querer, eu estou para entrar no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Depois que tu quer aceitar Jesus, escreve aí que tu está voltando para Jesus, aceitando Jesus, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Esse é o teu programa, nosso programa, a Última Colheita. Contigo até agora aí, ligado, e você ligado conosco. Deus abençoe. Esse é o programa que fala o que Deus manda, ensina como Deus manda, e Deus fala conosco. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Pai, Senhor, querido, até amanhã, 10 horas da manhã, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Hoje estaremos em Santa Zélia, na igreja Assembleia de Deus Pão da Vida, perto da Torre da Oi, de frente com a Torre da Oi. Você é o nosso convidado hoje para estar conosco em Santa Zélia. Fiquem todos na paz do Senhor. Esse é o teu programa. Ficamos até aqui. Até amanhã, 10 horas. Se Deus quiser e permitir, estaremos aqui. Deus abençoe, pastor Carlos. Amém, pastor Tiago. Irmãos radiovintes e também telespectadores, é daqui um pouquinho, daqui 20 minutos, o programa Momento com Deus com a pastora Ângela Maria. E que aí, fique ligadinho conosco, tem mais programação. Deus abençoe a todos, até amanhã, se Deus nos permitir. Deus abençoe. Vai aguentar sim, Maria. Jonathan, não aguento mais viver sem ele. Olha aí. Deus vai te dar vitória. Deus abençoe, fiquem todos na paz. Até amanhã, se Deus quiser.
louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora, evangelizando o mundo. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. De onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar